E aí, galerinha, beleza? Vamos começar mais um reino fungi, ok? É o conteúdo aí que fecha o nosso a segunda etapa, segundo bimestre. Fungos é um pouco extenso, então nós vamos quebrar esse assunto aí em 3 videoaulas, tá certo? Nessa primeira a gente vai falar sobre as características gerais dos fungos e falar sobre a classificação deles, dando exemplos, citando utilidades e tudo mais, tá certo? Então, nós temos aí um grupo de organismos que inicialmente, como você pode ver aqui nas imagens, são chamados aí, por exemplo, como cogumelos. Inicialmente eles foram classificados como plantas, faziam parte lá do grupo das plantas, por causa que quando você arranca um cogumelo desse aqui, ele tem filamentos embaixo que se assemelham muito com raízes, e aí acreditava que fossem plantas que teriam perdido a clorofila durante o processo evolutivo e passasse aí a desenvolver outra forma de nutrição, como a decomposição de organismos. Bom, e aí depois que os estudos com esses organismos foram avançando, em que se compreendeu melhor o seu papel nutritivo e sua estrutura corpórea, quiseram associá-los ao reino animal, pelo argumento de serem também heterotróficos, por possuir, por exemplo, na parede celular um polissacarídeo chamado de quitina, que é encontrado também no reino animal, por exemplo, formando a carapaça dos artrópodes. Então, queriam colocar eles dentro do reino animal. Só que o Whittaker, que foi quem criou o sistema dos 5 reinos, o 5º reino criado foi esse, que foi o reino fungi, já que se tinha uma grande biodiversidade, várias espécies catalogadas, então já se tinha uma base de indivíduos e de características próprias para se fundar aí um reino, e aí foi criado o reino fungi, que engloba aí organismos multicelulares, como os cogumelos, como as orelhas de pau, como unicelulares, como as leveduras, utilizadas, por exemplo, para a produção de bebidas alcoólicas, massas, bolos, e muitos fungos que entram também na composição, na produção de queijos, certo? Bom, então, as características gerais desses organismos, todos eles são eucarióticos, possuem a célula eucarionte, podem ser uni, como eu falei, no caso das leveduras, ou pluricelulares, maioria pluricelulares, são aclorofilados, ou seja, não possuem o pigmento fotossintético, por isso que não são autótrofos, são heterótrofos por absorção. Por que esse termo por absorção? Para diferenciá-los dos animais, que são heterótrofos por ingestão, ou seja, os animais eles têm que ingerir no seu tubo digestório, no seu aparelho digestivo, digerir esse alimento lá para depois absorver nutrientes, e os fungos não. Eles liberam em cima do seu alimento enzimas digestivas e depois absorvem os seus nutrientes. Por isso que se usa esse termo heterótrofos por absorção. Possuem parede celular quitinosa, ou seja, do polissacarídeo quitina. E essa quitina é encontrada, por exemplo, no exoesqueleto de artrópodes, é encontrada nas cerdas dos anelídeos, que servem para a locomoção, por exemplo, da minhoca, e é encontrada também na língua raspadora de moluscos, como por exemplo nos caracóis, a língua chamada de radula. Então,
é um polissacarídeo que ocorre muito nos animais, apesar dos animais não terem parede celular, mas forma ali estruturas rígidas no corpo dos animais. É mais um caractere que faz com que nós tenhamos uma compreensão que, apesar de ser um reino separado, o reino fungi ele tem mais proximidade evolutiva com os animais do que com as plantas. A reserva, por exemplo, outro dado, a reserva energética deles é a mesma dos animais, que é o polissacarídeo glicogênio, onde ele guarda seus nutrientes, as suas moléculas de glicose, na forma de um polímero chamado de glicogênio. Do ponto de vista ecológico, o papel principal dos fungos é o papel de decompositores, junto com as bactérias, são os maiores decompositores da natureza. O termo saprófita é similar ao termo decompositor. Nós temos também fungos predadores, aí você não imagina assim um fungo correndo atrás do animal. Os fungos predadores eles têm o mesmo mecanismo, ou similar mecanismo ao das plantas carnívoras, ou seja, possuem armadilhas para capturar invertebrados. E aí nessa condição eles são considerados com um papel ecológico de predadores. Podem ser mutualísticos, simbiontes, ou seja, formar associações com outros organismos, como líquens e micorrizas, que depois nós vamos comentar sobre isso. E algumas espécies são parasitas, causadores, por exemplo, de doenças em seres humanos. E aí essas doenças provocadas por fungos são chamadas de maneira geral de micoses, beleza? Bom, esse fungo aqui, que pertence ao grupo dos basidiomicetos, é o Armillaria ostoia. Por que eu vou falar dele agora? Vocês que gostam de curiosidades, se vocês dias já devem ter feito essa pergunta: qual será o maior ser vivo do mundo? Aí todo mundo pensa que é um animal, tá certo? Ou seja, uma planta. Mas o maior ser vivo do mundo é um fungo que vive nos Estados Unidos, ocupa lá uma área equivalente a 50 campos do Maracanã, que é o Armillaria ostoia. Ele vive embaixo de uma floresta e que ao longo dessa floresta desenvolve várias estruturas como essa, que são os corpos de frutificação, só que todos eles estão unidos pela mesma base, pelo mesmo corpo que está embaixo do solo. E aí se você procurar lá no Guinness Book, você tem lá a citação desse fungo lá como sendo o maior ser vivo do mundo. É um fungo milenar, ok? Bom, outra característica geral e importante que ocorre em todos os fungos é a reprodução por esporos. Todos os fungos se reproduzem por esporos. Esporos são estruturas de resistências que têm o poder de germinar, e a germinação deles forma a estrutura básica do fungo, que são as chamadas hifas, beleza? Então aqui estão se desenvolvendo aqui as hifas, que são os filamentos dos fungos. Falando nisso, vamos comentar sobre a organização básica, a organização corporal de um fungo, beleza? Então, aqui você tem aquela parte que fica por fora do substrato, por exemplo, aqui é o solo. Então, você tem essa parte aqui que fica por fora do substrato. E você tem essa parte que fica dentro do substrato. Essa aqui ela pode crescer de maneira assustadora. Então, tal que aquele fungo que eu falei, o Armillaria ostoia, é considerado aí o maior ser vivo do mundo, tá certo? Então, vejam só, o padrão de organização dos fungos é um pouquinho diferente do nosso. Nossos níveis de organização dos animais e plantas. Você tem a célula forma tecidos, os tecidos formam órgãos, os órgãos formam sistemas, e aí você tem o organismo.
Só quem forma tecidos e órgãos são animais e plantas. Em fungos é diferente, existe uma nomenclatura própria aqui. Então, por exemplo, as células, elas se organizam, o conjunto de células vão formar uma hifa, que são esses filamentos aqui indicados, tá? Por essa figurinha aqui, são as hifas, beleza? Então, as hifas são esses filamentos formados por um conjunto de células. O conjunto dessas hifas forma o que nós chamamos de micélio. O micélio ele é um conjunto de hifas, tá bom? Nós temos dois tipos de micélio. Esse que fica aqui soterrado, nós chamamos de micélio vegetativo. MV é um micélio vegetativo, ou seja, ele vai ser responsável pelas funções vegetativas deste fungo, como por exemplo, o crescimento dele, a fixação dele no substrato. São essas hifas que vão liberar um muco digestível, um conteúdo de enzimas digestivas, que vai fazer a digestão extracorpórea, tá certo? Já esse micélio que fica aqui entrelaçado, formando essa estrutura maior aqui, que fica sob o substrato, é o micélio reprodutivo. É o micélio reprodutivo, beleza? É o micélio reprodutivo. É ele que vai ser responsável, por exemplo, por produzir os esporos. Eles vão soltar aqui, ó, no período reprodutivo, milhões de esporos que têm o poder de cair no solo e germinar, como naquela figura anterior para vocês, germinar e originar ali um novo fungo. Beleza? Então, o conjunto desses dois micélios, o micélio vegetativo e o micélio reprodutivo, formam o que nós chamamos de o organismo. Então, veja que os termos aqui hifa e micélio são termos exclusivos dos fungos, tá bom? Lembrando que a digestão deles, como eu comentei para vocês, é uma digestão extracorpórea feita aqui pelo micélio vegetativo. Já o micélio reprodutivo ele é responsável por produzir os esporos que vão germinar e formar novos fungos. Lembrando também que esse micélio reprodutivo aqui, quando ele forma uma estrutura carnosa, ele é chamado de corpo de frutificação. Corpo de frutificação é um micélio reprodutivo carnoso, inclusive alguns são comestíveis, beleza? Bom, em termos de classificação dos fungos é uma coisa que se modificou muito ao longo do tempo, e aí nós vamos utilizar a classificação que é adotada pelo livro de vocês e que aparece assim na maior parte das questões que já foi observado. Então nós temos, por exemplo, 5 filos. O reino é dividido em 5 filos. Esse aqui, que eu coloquei numa corzinha diferente, é o filo Chytridiomycota. Esses termos podem ser aportuguesados. Chytridiomicetos. Beleza? Então, neste grupo aqui vão estar todos os fungos aquáticos. Porque os fungos também podem ser aquáticos, tanto de água doce quanto de água salgada. Então, todos os fungos aquáticos estão reunidos aqui nesse filo Chytridiomycota. Beleza? E eles são chamados também de mastigomicetos. Por quê? Mastigo vem de mastix, que significa chicote. É uma referência ao flagelo. Lembra que eu falei dos zoomastigófalos, que são os protozoários flagelados? Então, o mastigo tem a ver com flagelo. Então, esses são fungos que apresentam flagelo em algum momento do ciclo de vida deles. Ou o esporo é flagelado, ou os gametas são flagelados. Tá bom? Já esses outros 4 aqui, o filo Zygomycota, que podem ser chamados de zigomicetos, o filo Ascomycota,
que pode ser chamado de Ascomicetos. O filo Basidiomycota, que pode ser chamado de Basidiomiceto. E o filo Deuteromycota, que pode ser chamado de Deuteromicetos, representam aqui os fungos terrestres, cuja biodiversidade é bem maior. Esses fungos terrestres, eles podem ser chamados por esse termo aqui, antônimo a esse, que é de Amastigomicetos. O A quer dizer 100. Então, são os fungos que não têm flagelo em nenhum momento do ciclo de vida deles, seja no esporo ou nas estruturas que são chamadas de gametas, não há flagelo em nenhum momento do ciclo de vida deles. Beleza? Então, nós temos aí um filo com todos os aquáticos e 4 aí com fungos terrestres. Falando aí um pouquinho mais desses fungos aquáticos, esses fungos aquáticos, como eu falei para vocês, eles apresentam flagelo em algum momento. Então nós temos o exemplo aqui da Aquilia, que é um fungo aquático, tá certo? Você tem aqui uma hifa e aqui é a estrutura que está produzindo esporos dele. Bom, essas hifas elas podem ser de dois tipos nos fungos. Nós temos as hifas cenocíticas e as septadas. Qual a diferença, professor? Nas hifas cenocíticas, todas as células têm seus citoplasmas unidos. É uma coisa só, é uma massa citoplasmática, porque os fungos eles crescem pelas extremidades. Então, o movimento dessa massa citoplasmática que vai promovendo o crescimento do fungo. Então, os Chytridiomycetes, eles têm essas hifas desse tipo aqui, cenocítica. Não há aqui, como você vê na imagem, essas paredes celulares transversais. Essas paredes transversais de quitina não há, que delimita as células. Não há esses septos, que é o que caracteriza as hifas septadas. Essas hifas septadas, não, as células ficam umas separadinhas das outras, através desses septos. Ela vai ser encontrada naqueles fungos que crescem mais, o grupo dos ascomicetos e basidiomicetos. Beleza? O filo dos zigomicetos, o filo zigomicota, é o grupo de fungos terrestres mais simples que se tem. Ele também apresenta hifas cenocíticas e eles não formam a estrutura do corpo de frutificação. A estrutura reprodutiva deles, ó, aqui por exemplo, nós temos aqui o Rhizopus. Rhizopus é conhecido como bolor comum de pães ou bolor negro de pães. É aquele que quando você deixa ali o pão alguns dias guardados, ele mofa. É o mofo. Tá certo? Mofo de pão. Então, ele forma estruturas reprodutivas pequeninas, que aqui está em aumento. São os esporângios dele. Então, ele não forma aquele cogumelozão, o corpo de frutificação do cogumelo. Por isso que eles são os fungos terrestres mais simples. Tá certo? Então, todos esses fungos terrestres mais simples aí, que tem essas características que eu falei para vocês, pertence ao grupo dos zigomicetos. Tá bom? Bom, um detalhe. Antigamente, você tinha esse termo aqui, ficomicetos. Ficomicetos. Esse termo era aplicado para englobar tanto os zigomicetos quanto os Chytridiomycetos, que são fungos mais simples. Aí, com o tempo, eles foram desmigrados em zigomicetos e Chytridiomycetos, mas antes era uma coisa só. Eram chamados de ficomicetos. Em questões mais antigas de fungos, você pode encontrar esse termo ficomiceto. Os fungos aquáticos, a gente fala do grupo dos Chytridiomycetos, mas também houve um desmembramento desses aquáticos. Temos também o grupo dos oomicetos, mas eu não vou entrar muito em detalhes, porque quase não aparece muito em questões esse termo oomiceto. Tá? Eu coloquei aqui porque tem um dado histórico em relação a esse fungo aqui, esse oomiceto, que é o Phytophthora infestans. Ele
é um parasita, ele causa um tipo de doença na família das solanáceas e ele foi responsável, por exemplo, por uma das maiores fomes que o mundo já teve, que foi nas batatas ali no Reino Unido, principalmente na Irlanda, em meados ali do século XIX. Nós estamos falando ali entre os anos 1840 e 1850, que provocou, para vocês terem uma ideia, a morte de 25%. Um quarto da população da Irlanda morreu de fome. Vocês sabem que os europeus, o principal alimento deles, a fonte de amido deles, que aqui nós temos o arroz, lá eles usam a batata. E termina sendo aí, como aqui no Nordeste é o arroz, é a farinha, lá é o alimento mais básico. Então, muita gente em épocas passadas só comia batata. E aí ocorreu essa praga que provoca essa doença em batatas e 25% da população da Irlanda morreu. E boa parte teve que sair do país. E aí chegaram muitos irlandeses, por exemplo, na época foram para os Estados Unidos, para o Canadá, tá certo? Isso aí você vê em alguns filmes que mostram o processo de colonização dos Estados Unidos, do Canadá, cita essa entrada de irlandeses por causa dessa grande fome provocada aí por uma doença, por um fungo, beleza? Bom, o filo Ascomycota, os ascomicetos, é o grupo de maior biodiversidade, ou seja, maior parte das espécies, nós estamos falando aí de cerca de 51% das espécies de fungos pertencem ao grupo Ascomycota, tá certo? Eles têm hifas septadas, os dois grupos que têm hifas septadas são os ascomicetos e os basidiomicetos. O corpo de frutificação deles é na forma de taça, como se fosse um copo, que é chamado de ascocarpo ou ascoma, tá bom? A gente vai ter uma aula só sobre reprodução e nós vamos dar mais detalhes sobre esses termos reprodutivos, mas só adiantando aqui, esse ascocarpo ele apresenta unidade chamada de ascos, onde dentro se desenvolve seus esporos sexuais chamados de ascósporos. Esses esporos eles são internos, por isso que eles são chamados de esporos sexuais endógenos. Só chega no momentinho ali que ele abre uma fenda e libera esses esporos. Essa é uma característica que é contrastante com o outro grupo, que é o grupo dos basidiomicetos. Então nós temos vários exemplos de ascomicetos importantes. Por exemplo, o Morchella esculenta, que é um ascomiceto utilizado aí na culinária, entra aí na composição de alguns pratos. Clavíceps purpúrea é um tipo de ascomiceto que se extrai dele um alucinógeno chamado de LSD, que é o ácido lisérgico. E foi um entorpecente aí que fez grande sucesso na década de 70, provocando aí alucinações nas pessoas. Uma droga perturbadora. O Saccharomyces cerevisiae, que é chamado popularmente de leveduras ou levedos, que entra aí na produção, por exemplo, de cerveja, porque esses fungos eles fazem fermentação alcoólica. Na verdade, as leveduras é o que nós chamamos de organismos anaeróbicos facultativos. Eles fazem tanto fermentação quanto respiração aeróbia. Tá certo? E a fermentação que as leveduras fazem é do tipo alcoólico, por isso que ela é importante para a indústria, para a produção de bebidas, cervejas, licores, cachaça. Só que também são importantes para a produção, por exemplo, de massas, bolos, porque aqui é o chamado fermento biológico. O fermento biológico você encontra aí em supermercados, que você usa são leveduras, porque a fermentação libera gás carbônico, e essa gás carbônica que faz a massa crescer. E o álcool vai para onde? O álcool ele evapora.
Nós temos também o Penicillium notatum, ou notatum, que é dele que se extrai a famosa penicilina, que é um poderoso antibiótico contra as bactérias gram-positivas. Nós temos o Neurospora crassa, que é um fungo muito utilizado em estudos genéticos. Nós temos o Penicillium roquefort, que é utilizado, por exemplo, os penicilliums, eles fazem a fermentação lática. E aí entra como na produção de queijos caros, como o queijo roquefort. Tem o Penicillium camembert, que entra aí produz o famoso queijo camembert. Temos o Penicillium glauco, que produz aí um queijo de cor azulada, que é com manchas azuladas, que é o queijo gorgonzola. Ou seja, a importância comercial deles para a indústria de produção de alimentos, indústria de produção de remédios é muito grande. Bom, o filo Basidiomycota, que é dos Basidiomycetes, representa o segundo filo em biodiversidade. Ele também apresenta hífas septadas. O corpo de frutificação dele é na forma de chapéu, que é chamado de Basidiocarpa ou Basidioma. Tá certo? Esses aqui são os cogumelos clássicos. E os esporos, se vocês observar aqui, os esporos deles, que são produzidos em estrutura chamada de basídio, eles ficam por fora, no caso aqui voltado para baixo, fica por fora do corpo, não são internos como nos ascomicetos, por isso que eles são chamados de esporos exógenos. Nós temos vários basidiomycetes famosos, como Agaricus campestris, que é o famoso champignon, que tem importância aí, entrando também na composição de alguns alimentos. Cuidado que nós temos alguns cogumelos que eles possuem manchas, tá certo? Por exemplo, se esses cogumelos tiverem umas bolinhas assim, umas manchinhas vermelhas, alaranjadas, tá? Isso aqui é o que nós chamamos na biologia de coloração de advertência, tá certo? Então, isso aqui você encontra em animais, você encontra em plantas. Todos esses organismos que têm essas cores fortes, chamativas, é um tipo de aviso para o predador, dizendo para o predador não saboreá-lo, não comê-lo, pois ele é venenoso, tá certo? Ou ele é venenoso ou ele é uma droga entorpecente. Nós temos, por exemplo, o cogumelo Amanitus, que tem manchas vermelhas, aparece muito em questões que ele é venenoso, tá? E algumas espécies desse gênero também têm poder alucinógeno. Então toca aqueles cogumelozinhos do joguinho do Mario, Super Mario, que como é que o Mario ele cresce, o Mario Luigi, toda vez que ele come um cogumelo, e é o cogumelo é o Amanita, que é o que, no caso lá, dá a sensação dele de poder, que é uma referência ao poder alucinógeno desse cogumelo, que tem essas colorações de advertência, tá bom? Bom, o Lentinus edodes é o famoso cogumelo do sol, cogumelo shiitake, também apreciado na culinária. Emileia vastatrix é o do ferrugem, que provoca aí muitas micoses na lavoura com perda de produção. E os famosos orelhas de pau, que também são do tipo Basidiomycetes. Bom, esse filo Deuteromycota, em algumas classificações esse termo não aparece mais, tá certo? Por quê? Porque esse é um termo em desuso, é um termo em desuso. Ou seja, os indivíduos que aqui estão classificados estão sendo reposicionados em outros grupos, principalmente nos ascomicetes. O próprio Penicillium já foi desse grupo, porque aqui se colocava todos os fungos que não têm processos sexuais. Era esse o único critério que com o tempo se tornou muito arbitrário. Tá certo? Então é por isso que esse grupo está sendo reposicionado em outros, e aí esse termo está sendo abolido da classificação, da taxonomia dos fungos, mas não aparece nas questões. Eles são chamados também de fungos imperfeitos, por não terem reprodução sexuada e nem produzir corpo de frutificação. E aqui é o grupo onde nós temos
os fungos causadores de micoses, várias micoses, como pé de atleta, que é a frieira, impinge, o sapinho, tá? Nós temos, por exemplo, a Candida albicans, que é um fungo parasita que causa a famosa candidíase, que é considerada também aí uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, tá certo? Aqui você tem na região da língua a formação desse mofo provocada pela Candida albicans, ok? Depois nós vamos ter uma aula específica falando das principais micoses, tá certo? Então, ó, nesse cladograma aqui dos fungos, vocês vão ver aqui que o termo deuteromicota já não aparece mais, porque é um grupo que eu falei para vocês que é um termo que está entrando em desuso. Então você tem aqui a característica plesiomórfica dos fungos, é a parede celular com quitina. É uma característica encontrada nos fungos, em todos os fungos. A absorção de nutrientes do meio, a presença de hifas, reprodução por esporos. E aí veio o primeiro grupo de fungos, que é o grupo dos fungos dos quitridiomicetos, os fungos aquáticos, que apresenta aqui, ó, flagelo em algum momento do seu ciclo de vida. Bom, aí veio os fungos terrestres, que desenvolveram a perda do flagelo, por isso que eles são chamados de amastigomicetos. E aí veio o grupo de quem? Dos zigomicetos, que possui esporos sexuados chamados de zigósporo. Na aula de reprodução a gente vai falar mais sobre esses esporos, os diversos tipos, porque fungos têm diversos tipos de esporos. Então aqui nos zigomicetos, os bolores, por exemplo, bolor de pão, que não formam corpo de frutificação, e sim essas estruturas menores chamadas de esporângios. Bom, aí veio a estrutura do corpo de frutificação, que é um micélio mais robusto. E aí surgiu o grupo dos ascomicetos e o grupo dos basidiomicetos, que tem uma proximidade evolutiva que possuem um ancestral em comum. E aí os ascomicetos são todos aqueles fungos com o cogumelo em forma de taça, que é o ascocarpo, e o esporo é chamado de ascósporo, esporo sexuado. E os cogumelos de chapéu, os basidiomicetos, que possuem aí o basidiocarpo como corpo de ficação e o esporo aí é o basidiósporos, tá certo? Então esse é o cladograma feito aí com os 4 principais filos do reino fungi, para você fazer uma comparação evolutiva entre eles. Aqui não aparece os deuteromicetos, como eu repito para vocês, é um termo que está em desuso. A maior parte dos deuteromicetos estão entrando aqui nos ascomicetos, mas algumas espécies também nos basidiomicetos e nos zigomicetos. Tá certo, pessoal? Então essa foi nossa parte 1, a primeira parte da aula de fungos. Na próxima a gente vem falando sobre micoses e simbioses, beleza? Então um grande abraço e até a próxima. Tchau!